Olá, caríssimos e caríssimas. Na lição deste domingo estudaremos o primeiro sinal realizado pelo Senhor Jesus Cristo na região da Galileia. O Filho de Deus realizou este sinal com o objetivo de revelar a sua divindade e o seu poder transformador. Somente ele pode transformar o homem pecador. Alguém já declarou que o pecado deforma, a religião reforma, mas somente Jesus Cristo pode transformar o nosso interior. O vinho no casamento significa alegria e o fato dele acabar em plena festa nos mostra que precisamos ter cuidado para não nos envolvermos em práticas litúrgicas frias enquanto ficamos embebedecidos com o vinho deste mundo. O que fazer quando a alegria termina? É preciso voltar para perto de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, fonte de alegria e perene de vida, né? Fonte de alegria perene de vida. Eu sou o professor Daniel Ramos, nós estamos estudando as lições bíblicas jovens, né? O primeiro trimestre de 2022, essa lição que além de ter um design maravilhoso, um layout lindíssimo, parabéns à CPAD, né? Eu deixo registrado isso aqui. Nós vamos trabalhar o primeiro sinal, que é a água em vinho. Aquela cena clássica que já foi pregada em centenas de congressos, centenas de trabalhos de encontros, de pregações de domingo. Eu mesmo aqui no canal tenho um devocional a respeito desse trecho da mensagem. Eu, particularmente, sou apaixonado com os evangelhos, em especial o evangelho de João. O texto principal diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2, verso 11. O resumo desta lindíssima lição: os sinais que Jesus realizou visaram fazer com que o reconhecesse como redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Filho de Deus encarnado. Será que é isso mesmo que vai dizer nesse contexto? Porque o Evangelho de João você tem que estar bem atento, né? Algumas pessoas ficam me criticando, perguntando por que eu falo. Não é Evangelho de João, é Evangelho segundo João. Gente, o Evangelho é de João porque o texto é dele. É o texto é dele. Se fosse eu que tivesse escrito o Evangelho, seria o Evangelho do Daniel, de Daniel. Por quê? Porque é segundo a mentalidade dessa pessoa que ele quer trazer. Por exemplo, enquanto nos evangelhos sinóticos nós temos muitos milagres, em João nós temos apenas 7 sinais. 7 sinais. E acreditava-se que quando o evangelho de João foi escrito, havia uma espécie de livrinho de sinais, milagres que Jesus havia operado. Ele pega apenas 7 porque ele tem uma teologia a ser construída. Então a gente pode dizer assim, é de João, que é sobre a mentalidade joanina, é o que ele viu de Jesus. Nós não temos um evangelho segundo o próprio Jesus para dizer que é o evangelho do próprio Jesus, né? É claro que o evangelho é o próprio Jesus, é o próprio Senhor anunciado. Mas a gente pode dizer sim de, porque é uma conotação gramatical correta para afirmar segundo a mentalidade desta pessoa que escreveu. Foi fulano que está dizendo isso, né? Vamos ler o texto bíblico da nossa lição? Tem um texto na lição da Escola Bíblica Dominical aqui na revista, né? Você pode ler aí na sua revista. Mas como eu estou apaixonado com a Nova Almeida atualizada, eu vou ler o texto de João capítulo 2, verso 1 ao 12, que é o texto bíblico base para essa lição toda, na Nova Almeida atualizada, tá bom? E aí você confirma aí na sua lição que com certeza deve estar usando ou a revista corrigida ou a revista atualizada. Eu estou apaixonado com a Nova Almeida atualizada. Para mim, é uma Bíblia ultra necessária para este momento. João capítulo 2, verso 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus, segundo a Nova Almeida atualizada. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho,
A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes: façam tudo. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedras que os judeus usavam para a purificação, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água estes potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que havia tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom e, quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Palavra da salvação. Então, depois que a gente lê o Evangelho, a gente costuma dizer isso, né? Caríssimos e caríssimas, nós estamos diante de um texto muito conhecido da Escritura. Foi por isso que eu fiz exatamente o proveito de escrever, de ler a partir da Nova Almeida atualizada. E eu recomendo, se você for comprar uma Bíblia nova, meu filho, compra na Nova Almeida atualizada. Qualquer Bíblia de estudo, desde que tenha essa tradução, porque com certeza vai clarear muito a sua cabeça. É o texto original, sem virar aquele trem que é NVI, NTLH, essas coisas tão longe, né, do contexto. Vamos estudar a lição, então? Como já vimos na primeira lição, o Evangelho de João nos apresenta 7 sinais, 7 sermões e 7 declarações de Jesus acerca de sua divindade. Nesse jogo de 7, o Evangelho de João se aproxima muito do texto do Apocalipse. São 7 taças, 7 selos, 7 anjos, 7 igrejas, né? Então, tudo lá é 7, né? Se aproxima muito essa teologia do 7, né? Qual é o propósito? Revelar que aquele simples humilde que habitou entre nós, João 1,14, era o Cristo, o Messias de Israel, sendo ele o Filho de Deus eterno e perfeito. João nos apresenta registros que demonstram que Jesus cuidou não ser identificado como mais um dos mestres judaicos, ou mesmo como um Messias revolucionário, que traria libertação política para Israel. Você sabe que eu sempre tive dificuldade em pronunciar judaicos ou judeus, né? Mestres judaicos ou mestres judeus. Eu sempre tive dificuldade, como que a gente usaria o verbo correto aí, ou a colocação correta nisso aí? Em que tempo que a gente colocaria? Né? Ficou bem claro aqui, muito bem escrito, claro, né? Os sinais que realizou visavam fazer com que o reconhecesse como redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Deus Filho encarnado. O milagre operado nas bodas de Caná da Galileia é o primeiro destes 7 sinais. E aqui a gente deixa registrado uma importante afirmação. Quando se fala, eu cresci ouvindo isso, né? Nós que somos a Assembleia de Deus, nós somos uma igreja muito onde se estimula demais a escritura, né? O assembleiano, ele tem que ser conhecedor de Bíblia, se estimula isso assim, quase que uma campanha intermitente. Leia a Bíblia, consulte a Bíblia, estude a Bíblia, ore a Bíblia, pratique a Bíblia, devocional da Bíblia. Tudo gira em torno da Bíblia e eu glorifico a Deus por isso. Nós somos uma igreja da Bíblia. E
Dessas coisas, evidentemente, nem todos os nossos pastores, nós tivemos a alegria de ser pastores preparados para apacentar, mas pessoas que, com muita coragem, mesmo não tendo ferramentas que os preparassem para isso, corajosamente assumiram a igreja e, na sua simplicidade, acabou se provocando também muitos equívocos, como, por exemplo, qual foi o primeiro milagre que Jesus operou? Aí todo mundo fala claramente, transformar água em vinho, né? Só que o primeiro milagre, que aqui nem é milagre, é sinal, e eu vou explicar por quê, eu já expliquei na outra lição, mas vou falar por quê. O primeiro milagre que Jesus operou em João é transformar água em vinho, em Marcos não. Em Marcos, Jesus aparece repreendendo o demônio, porque é importante abordar esse tipo de prerrogativa. Estão no contexto de heróis, o gladiador, né, o general de guerra, tanto que vence do Coliseu como vence as batalhas, e aí ele apresenta para nós um homem que pode vencer o mal, o herói que vence o mal, tem toda essa pegada. Então, que contexto? Eu acho que isso é muito importante, queridos e queridas, nós sempre analisarmos o texto diante do contexto. Texto fora do contexto é pretexto, né? Então, só esse gancho, né, evidentemente, nós vamos trabalhar isso aqui agora. Só para lembrar, milagre é quando eu creio, vou até Jesus, suplico, alcanço, toco, mas é parte de mim, eu que quero. E a partir de Jesus, esse encontro com Cristo, o milagre acontece. Sinal, não. Independente se eu quero ou não, Jesus faz e a partir daquilo que ele fez, eu passo a acreditar em Jesus. O milagre não, a pessoa já acredita que Jesus pode fazer. É diferente. Tá? E em João só tem 7 sinais, não tem milagre. É sinais. Do ponto de vista prático, é a mesma coisa. Só que do ponto de vista da hermenêutica, já muda um pouco. Porque, como eu disse, sinal, Jesus faz e eu creio. Provoca a fé em mim. Milagre não. A fé já está em mim, é por isso que eu fui até Jesus. Vamos ver o autor trabalhar aqui em 3 tópicos. Primeiro, mais que um milagre, a narrativa do seu contexto e depois o bom vinho. Vamos ver o que ele aponta para nós essa belíssima lição. Mais que um milagre. Sabemos que os 66 livros da Bíblia foram escritos por 40 homens, em torno de 40 homens que viveram em épocas e lugares diferentes, também culturas distintas. Embora as escrituras tenham essas autorias humanas, tem também o autor divino, o Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 21, o autor da Revista dos Adultos está falando isso claramente, né? Quando nós estamos trabalhando a supremacia das escrituras. Se eu lembrar, eu vou deixar para vocês aqui o link para vocês acessar a playlist completa da lição dos adultos que nós também estamos comentando. Embora as escrituras tenham essas autorias humanas, repetindo, tem também o autor divino, o Espírito Santo, segundo Pedro, capítulo 21. Daí elas serem a palavra de Deus perfeita, inerrante, infalível. Salmo 19, verso 7 e João 10, 35. É maravilhoso saber disso para que compreendamos que as escrituras são completas, ou seja, nada lhes falta e nada lhes sobra. Segundo Timóteo 3, verso 16 e 17, ou seja, a palavra de Deus não precisa ser atualizada. Talvez seja por causa desse contexto, daquela polêmica toda que o autor está abordando isso aqui, né? Porque até agora não faz sentido dentro da perspectiva do texto que nós lemos, né? Segundo João, segundo o capítulo aqui de João, do 1 ao 12. Mas vamos ver onde é que ele vai chegar. A inspiração plenária e verbal das escrituras faz com que nenhuma parte do seu conteúdo escriturístico seja aleatória. Jesus operou inúmeros milagres. Muitos não foram registrados, João 21, 25. Nenhum deles, contudo, deixou de ter um propósito específico, seja quanto à realização, seja quanto ao registro. No Evangelho de João, isto se sobressai de forma distinta, que o evangelista trata os milagres contidos em sua narrativa em comparações com os demais evangelistas. Vamos ver o que ele vai abordar aqui para nós. Em sua obra A Bíblia Explicada, McNair
observa que há 3 palavras traduzidas por milagres no Novo Testamento. A primeira, dunamis, significa simplesmente manifestação de poder, obra poderosa. A segunda, semeion, significa um sinal. E a terceira, teros, que quer dizer maravilha. João nunca empregou a palavra dunamis e valeu-se da expressão teros somente uma vez e não relacionada à descrição de um milagre. João 4:48. Isso confirma que os escritos de João tinham clara intenção doutrinária a respeito das heresias doutrinárias já reinantes em seu tempo e que tentavam prejudicar os fundamentos da igreja nos séculos seguintes. É verdade, né? Porque a primeira coisa que o evangelista João começa é brigar contra as pessoas que acham que João Evangelista, está brigando contra as pessoas que acham que João Batista é o Messias. Na época de Jesus já existia um grupo que achava que por João Batista ter batizado Jesus, João Batista era maior do que Jesus Cristo. E, portanto, João Batista de fato que era o Messias. E João já começa no capítulo 21. Houve um homem chamado João que veio para dar, início, mas ele não era a luz. Ele veio dar testemunho da luz, mas ele não era a luz. Você vê que no capítulo 1 ele já começa brigando com o pessoal lá de João. Deixa eu até ver se eu acho aqui já de uma vez. Que aí eu falo para vocês a referência. Eu acho muito interessante a gente trabalhar assim. Aqui, o versículo 6 do capítulo 1. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, e a verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina toda a humanidade. Versículo 6 até o 9 do capítulo 1. E tem isso mesmo, João vem para quebrar o pau. As pessoas gostam de falar de João como evangelista do amor, esse amor, ainda mais esse amor brasileiro, que é esse amor bobão, babão, o amor que permite tudo, permissioso, nessa hermenêutica latino-americana brasileira. Não, João já chega quebrando o pau, ele fala o que é e o que não é logo de cara. E até hoje parece que existe ainda um grupo de seguidores que acreditam que o Messias é João Batista, lá naquela região semítica, Eu não tenho dados para dizer exatamente onde que fica, mas é na região ali daquele contexto semítico. Ele continua aqui, o autor da nossa lição, dizendo: a sensibilidade espiritual de João o levou a interpretar o milagre de Caná dentro do seu papel real, o seu propósito real, daí a relevância da palavra grega semeion, que o dicionário Vini nos apresenta como marca, prova, indicação e que distingue uma pessoa. Se você parar para ler na revista corrigida e na revista atualizada, vai dizer que Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia na revista e corrigida vem assim, para que os seus discípulos crescem nele, coisa que já não aparece na Nova Almeida atualizada. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e os seus discípulos creram nele. É muito interessante aqui. Naquele momento, vamos voltar aqui o contexto. Vamos voltar aqui. Por isso se diz que o milagre realizado em Caná, assim como seu registro, teve como finalidade especial revelar a divindade de Jesus, distinguindo-o de todos os demais homens. Naquele momento, o Messias estava se revelando como Deus para os seus discípulos como ato inicial de uma série de outros sinais que realizaria. É por isso que João escreve que Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa preposição e os seus discípulos, e os seus discípulos creram nele, é muito interessante porque nós estamos vendo um grupo de pessoas que segue Jesus, mas não crê. E vai passar a acreditar a partir desse sinal que João coloca aqui no capítulo 2, verso 1 do seu evangelho. E os seus discípulos creram nele.
Até na Nova Almeida Atualizada também vem essa preposição, né? No versículo 11, Jesus, em Caná da Galileia, deu início aos seus sinais, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa preposição é muito interessante. E, né, os seus discípulos creram nele, ou seja, não criam ainda. Eles passaram a acreditar. O que vem bem claro na Revista e Corrigida. Para que os seus discípulos... O para aí já é um propósito, né? Ele fez todo esse sinal para que os seus discípulos acreditassem que ele é Deus. Ou seja, Jesus não estava apenas evitando um constrangimento ao esposo e aos organizadores da festa, ele estava comunicando a sua divindade. Com certeza, glória a Deus. É um sinal interno. Né? Jesus tem nenhum momento. Você vê também que a Nova Almeida Atualizada, ela tira a palavra mulher, né? Aí do contexto do versículo 4. Mulher, que tenho eu contigo? Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Né? No original, a palavra mulher tem que prevalecer. Esse, infelizmente, é um equívoco da Bíblia, porque a mulher em João é uma revisitação de Eva no Gênesis. Se você vê lá no último capítulo de João, enquanto em Gênesis Adão culpa a mulher por ter dado a ele, a mulher que tu me deste, né? Dado a ele o fruto do pecado, lá no último capítulo de João, Jesus é consolado pela mulher. Né? O texto lá fala, e Jesus no meio do jardim, o cemitério ali é um jardim, né? O texto original fala de jardim. Essa palavra cemitério é um pouco moderna, né? E no Jesus no meio do jardim disse, mulher, por que choras? Né? E ela achava até que ele era o jardineiro. Depois nós vamos estudar um pouquinho mais. Com certeza você trabalhado com isso. Eu vou até dar uma olhada aqui para ver se ele trabalha a figura da mulher em João. Nossa, que pena. Não trabalha. Devia ter trabalhado uma lição da figura da mulher. A mulher aqui aparece apenas 2 vezes, né? 2 vezes no texto. Maria, a figura da mulher, ela representa a nova Eva. Né? E ela aparece 2 vezes, aqui nas bodas de Caná e depois lá na cruz. E ele fala as 2 vezes com ela, mulher. Então é interessante essa expressão, mulher, né? Mas enfim, nós precisamos atualizar o texto e com essas atualizações a gente acaba perdendo, né, um pouco da nossa original. Mesmo assim, eu ainda gostei muito do texto, clareia bastante, não é aquela porcaria que é a NVI, que no meu conceito, nossa, distancia demais, quase que ressignifica o texto, né? É um texto ainda bem, bem sólido. Vamos lá, glória a Deus pela SBB. Segundo tópico, a narrativa e o seu contexto. É por isso que eu recomendo, né? Não tenha uma Bíblia, tenha várias, né? Tenha várias Bíblias, né? A narrativa e o seu contexto. Jesus é o único evangelista que registra eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus. Dentre eles está o primeiro milagre, que a gente poderia, de forma mais exegeticamente correta, dizer o seu primeiro sinal, que é a transformação de água em vinho em Caná da Galileia, assim identificado para distingui-la de outra Caná, localizada lá na Síria, ao nordeste de Israel. Por isso que tinha que falar Caná da Galileia. É igual aqui em Minas, né? Tem o Pará de Minas, para distinguir que esse Pará que tem aqui na região metropolitana de Belo Horizonte é um Pará de Minas. E não o Pará lá do outro lado do estado, né? Estado do Pará. Aqui em Minas nós temos Ipanema de Minas. É uma cidadezinha pequenininha, gente, que eu tive o prazer de conhecer. Se não me engane, é apacentada pelo pastor Jander, né? Jander Magalhães. Se não me engane, a Assembleia de Deus lá é apacentada por ele. Um pastor com bastante visão missionária, mas é uma cidade bem pequenininha. Pequenininha mesmo, aquela cidade com 3 ruas e mais umas 5 que cortam em torno disso. Talvez um pouco mais, estou exagerando, mas ele é bem pequenininha mesmo. Né, bem pequenininha, chama Ipanema de Minas. Né, aí para distinguir que não é Ipanema, lá o bairro lá da cidade do Rio de Janeiro, mas uma cidade de Minas Gerais. Tem muito isso aqui em Minas Gerais, Ipanema de Minas. Aí aqui aparece Caná da Galileia, não é a Caná da Síria.
Boa informação essa aqui, viu? Eu não lembrava dessa informação antes. Terra de Natanael, João capítulo 21, 2. Caná era uma pequena vila, assim como a vizinha de Nazaré, ou a vizinha Nazaré, fazia parte da Baixa Galileia, região do Mar da Galileia, ao lado da água doce, alimentado pelo Rio Jordão, que recebe o nome de mar por sua grande extensão de aproximadamente 20 quilômetros. Agora vamos ver o contexto do vinho, né? Que falta o vinho. Um incidente inesperado põe Jesus em cena. A falta de vinho levou sua mãe a procurá-lo numa indicação de que esperava dele uma solução para o problema. Há entendimentos diferentes acerca da motivação deste diálogo, mas a resposta de Jesus nos leva a entender que Maria realmente esperava uma ação miraculosa, porque bem sabia quem era Jesus e quem o anjo lhe anunciara como Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, 30 ao 35. Poucas pessoas falam isso. Aliás, a respeito da pessoa de Maria, pouco se é ensinado na igreja. Inclusive, seria aqui a minha crítica nesta lição, que está falando de Jesus Cristo no Evangelho de João. Faltou falar, sim, sobre Maria. Há uma espécie de desprezo por nós evangélicos a respeito da mãe do Senhor, né? Talvez seja pelo medo de ser assimilado ao catolicismo romano presente no Brasil, com implicação muito forte a respeito da figura, abre e fecha aspas, de Nossa Senhora, né? Então, a igreja evangélica, sobretudo a Assembleia de Deus, tende-se a afastar da teologia mariana. Mas é interessante nós observarmos que a primeira pessoa a fazer uma experiência de fé em Jesus Cristo, na narrativa bíblica, nos textos, na liturgia, é a pessoa de Jesus, a pessoa de Maria, né? Maria, a primeira pessoa a fazer nessa liturgia do plano da salvação toda, é a primeira pessoa a fazer uma experiência de fé, porque o anjo Gabriel aparece a ela, fala que é charitomenai, né, em grego, salve agraciada, que seria melhor traduzido para você, enchida de graça antes que eu falo contigo, enquanto eu falo contigo depois que eu for embora. É por isso que o versículo seguinte vai dizer, e Maria se pôs a pensar que saudação seria aquela. Então, dentro desse contexto, aí seria interessante, o autor teria colocado para nós pelo menos uma lição para falar a respeito do papel da mulher no Evangelho de João, que é bastante caro. Foi um pouco, digamos, uma baixa aqui na lição que eu percebo. Eu estou vendo que as 13 lições não tem nenhuma aqui que fala a respeito deste papel feminino no momento como nós estamos vivendo, dessa, digamos, ressignificação dos papéis na sociedade, o que é mulher, o que é homem, não ressignificação do que é ser mulher, o que é homem, mas dessa ascensão da figura feminina e até mesmo dentro da igreja, né? Apesar de que, graças a Deus, nós tivemos sempre uma presença marcante de lideranças femininas ao longo da história das Assembleias de Deus, glória a Deus pela vida dessas mulheres, e a grande maioria, inclusive, de professores de escola bíblica dominical são irmãs, são mulheres. Glória a Deus pela vida de todas vocês. Faltou aqui um pouco dessa observação. Mas ele vai falar agora no terceiro subtópico aqui, ainda dentro da narrativa e seu contexto que nós estamos trabalhando, o segundo tópico, a respeito da expectativa de Maria. Havia no coração de Maria uma expectativa pela manifestação de Jesus ao mundo, tanto pelo anúncio de seu nascimento e propósito, Lucas 2:8 até o 19, do 25 ao 38, quanto por declarações que ele fazia a respeito de sua missão, Lucas 2:49. É nesse contexto que Jesus responde, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, João 2:4. Aqui na Nova Almeida Atualizada vai dizer, mas Jesus respondeu, porque a senhora está me dizendo isso, ainda não é chegada a minha hora. Esta palavra senhora aqui foi mal traduzida, viu? Não ficou legal, não. Tinha que ter colocado, porque... É complicado. A Bíblia Nova Almeida ela tem a intenção de dizer como nós dizemos,
que facilitaria muito para os jovens, né, sobretudo aos novos convertidos, a adesão à linguagem bíblica. Mas peca nessa teologia aqui, infelizmente. Eu reparei que também no Antigo Testamento ela usa a palavra, trocou a palavra cajado por bordão, né? E pegou o bordão e não cajado. Eu acho que a palavra cajado é mais atualizada do que bordão. Infelizmente comete esses erros aqui. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, João 2,4. Mesmo assim, a teologia desse contexto ainda não chegou a hora da expansão, da divulgação do meu ministério. Né? Porque Maria está apontando para Jesus um problema que primeiro não é dele. Você lê aqui no versículo 1 que Jesus, Maria e os discípulos eram convidados. Convidado não tem que dar pitaco se está faltando comida, não está faltando bebida, não. Né? Imagina você estar numa festa de aniversário e daí, acabou a bebida, acabou o refrigerante, acabou. Aí você não tem que fazer nada, você fica na sua. Finge, faz a linha Kátia, não vi nada, não sei de nada e toca o barco. Né? Quem tem que se preocupar com isso é quem está dando a festa. Meu Deus do céu, acabou, o que eu vou fazer agora? Então, meus queridos, minhas queridas, é necessário nós atentarmos para a questão mais urgente da coisa. Naquele contexto, não se fazia festa também entre homens e mulheres misturados, né? Os homens ficavam festejando entre si com o noivo e as mulheres mais à parte. E as instalações das mulheres ficavam perto de onde se guardavam os mantimentos. Inclusive, com certeza não foi só Maria, enquanto mulher, que sabia dessa notícia, que acabou a bebida. As mulheres, no geral, devem saber que elas estavam mais próximas onde estava guardando as comidas, mais aos fundos da residência, digamos assim. Né? E ela vai até Jesus, e agora? Dá um jeito. E ele vai falar, o que eu tenho com isso? Isso aí não é responsabilidade minha, eu sou só convidado. E é interessante porque a figura de Jesus, uma das figuras de Jesus no Evangelho de João, porque tem muitas, a simbologia que é muito complexa, é o noivo. E ele coloca exatamente clássica a cena de que o noivo foi convidado para uma festa, sendo que o noivo é que dá a festa. O noivo é que mantém a festa, o noivo que oferece a festa. Inclusive, a grande expectativa é a chegada do noivo. O noivo é o centro da festa de casamento no contexto judaico, né? Isso é muito interessante, é uma ironia. Jesus foi convidado para um casamento. Mas como é que o noivo é convidado para um casamento? Não tem condição. É por isso que começa a faltar as coisas. Porque nós colocamos ele como convidado e não como dono. Né? Jesus é um mero convidado. Vamos continuar. Para além de mãe e filho, havia entre eles um relacionamento espiritual, com Maria lhe reconhecendo como seu senhor, Lucas 1:38, 46 ao 55, o que se confirma também na orientação dada aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. É o primeiro mandamento do Novo Testamento que está na boca de Maria, né? Fazei tudo quanto ele vos disser, que está em João, capítulo 2, verso 5. Façam tudo o que ele disser, na Nova Almeida atualizada. E que se confirma também na orientação aos empregados. Como vemos, não há aqui uma intercessão alguma. Pelo contrário, o contato entre empregados e Jesus foi direto e não indireto, que aqui ele está brigando contra a doutrina católica romana da intercessão mariana. Olha, foi Maria que intercedeu junto aos empregados. Primeiro que os empregados não é alguém superior, é alguém, abre e fecha aspas, no contexto da festa, alguém inferior, é servo. É complicado isso aqui. Vamos lá, vamos deixar para lá essas pendengas, porque eu não estou preocupado em pirraçar nossos irmãos católicos, não. Terceiro tópico, né? O bom vinho. Eu falei com vocês que a lição era muito rica, né? Então eu estou aqui desesperado para tentar fazer a lição dentro do tempo programado, que é o vídeo do nosso canal. O bom vinho. Por algumas vezes, Israel é comparado a uma vinha. Salmo 80, verso 8, verso 14. Isaías 5, do 1 ao 7. Jeremias 2, 21. Amorosamente plantada e protegida por Deus, havia chegado o tempo que essa vinha seria arrancada e não mais cercada ou cuidada, pois só produzia uvas bravas. Isaías 5:2. Os judeus rejeitaram todas as oportunidades que receberam durante o antigo pacto, ou antiga aliança, ou antigo concerto, como você queira dizer. Como nação escolhida, foi quebrada por sua incredulidade, Romanos 11:20. Não havia mais o vinho da alegria,
a religiosidade judaica se mostrara totalmente inútil, com as talhas vazias que estavam postas em Caná. A estrutura da religião já não tinha em si mesmo algum valor diante de Deus. O templo havia se transformado em um covil de ladrão, Mateus 21:13. Muito diferente de nós hoje, né, que estamos engessando cada vez mais a liturgia. O Espírito Santo já não pode mais operar segundo a sua maneira. O culto começa às 19 e termina às 21. Se o Espírito começar a operar às 21h05, ele vai operar sozinho, porque os crentes querem ir embora. Enfim, só uma pincelada para a gente entender como que o texto é atualizado para nós também. Né? Nós estamos cheios de estruturas, potes, talhas, mas a maioria deles vazios. Pregações que mais nos enfada do que nos alimenta. Pregação que você fica orando ao Senhor, Senhor, pelo amor de Deus, faz esse pastor calar a boca, eu não tô aguentando mais. E aí você fica desesperado, meu Deus do céu, será que eu estou desviado? Não, é porque quando a palavra realmente não vem do trono de Deus, e a função de quem está pregando é se comportar como dispenseiro do trono de Deus, aquele que vai na dispensa de Deus e coloca no coração da igreja, aí fica só apenas a ferramenta homilética, bem feita, bem explicada, bem explanada, mas não tem graça, não tem poder, não tem unção, não tem nada. E gera enfado, não tem jeito, é apenas um discurso que enfada. Estruturas, mas sem vinho, ou seja, não vai trazer alegria nenhuma. Apesar desse... Amei esse grifo aqui, viu? Amei, tá? Amei. Ó, nota assim, aplaudir, como diz o outro, né? Isso aqui é para a igreja aplaudir de pé. Apesar desse quadro caótico, Jesus se manifestou intensamente aos judeus, mas eles não reconheceram como Messias prometido. João capítulo 1, verso 12. Isso faz mesmo aqui no texto. Vamos lá, voltar aqui, João 1, 12, né? Cadê o João 1, 12? Meu Deus do céu. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crerem em seu nome. João 1, 12 não é isso. O versículo 11 que está explicando o que ele está dizendo, né? Veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Isso é muito interessante. Aqui em João, capítulo 1, verso 12. O encher as talhas e transformar a água em vinho representa a chegada de um tempo de verdadeira alegria, disponível não somente para Israel, mas para todos os povos, um novo concerto. Lucas 2:10, João 1:12, Romanos 1:16. Além do propósito de revelar a divindade de Cristo e ser uma mensagem para Israel, esse texto sagrado tem também para nós uma mensagem eloquente. Através dele podemos refletir sobre o sério perigo que corremos de nos envolver em práticas litúrgicas frias enquanto ficamos embebedecidos por vinhos deste mundo, ou seja, fontes de alegrias mundanas, aprazíveis aos nossos próprios desejos. Em situações assim, Jesus está no recinto, mas a alegria que nutrimos não vem dele. Resta somente uma saída. Esse vinho mundano precisa acabar. É interessante isso, irmão. Nós estamos vivendo numa época onde nós temos muita estrutura. Igrejas com estrutura mais sofisticado que palco de televisão. Né? Eu lembro de uma época que eu lembro quando chegou o microfone sem fio na igreja. Nossa, a gente que cantava na época, a gente era pequenininho, né, criança, mais novinho, tu ficava com vontade de cantar no microfone sem fio. Nossa, que coisa mais chique, coisa que era só televisão que tinha, né? E hoje nós temos estrutura de transmissão, tela, transmissão por internet, som de última geração, instrumentos. Gente, eu era da época da fitinha do playback, fita cassete do playback. Hoje o playback é praticamente dispensável porque nós temos excelentes instrumentistas da igreja e difícil uma igreja que não tem orquestra, né? Uma banda mesmo para tocar, uns tocadores mesmo que toca acompanhando o louvor ali, tocam bem demais. Dá até briga, né? Deixa o parêntese para lá.
O momento da crise é propício para a reflexão e quando você percebe que as alegrias que vêm dos prazeres dessa vida, sejam eles lícitos ou não, não satisfazem e são passageiros, em momentos assim, o que precisamos fazer? Voltar-nos para Jesus com profunda contrição, ouvi-lo e fazer sua vontade. Ele nos enche da água da palavra e do Espírito que produzem em nós profunda alegria e paz. João 4,4. Podemos ter boas oportunidades nesse mundo e alcançar importantes conquistas nas mais diversas áreas da vida, mas o bom vinho só ele tem. Querido e querida, a graça é de Deus. Você pode até adquirir conhecimento com a bela faculdade de teologia, e eu, inclusive, te estimulo a fazer, com bons livros, eu estimulo a ler, com boas Bíblias, eu te estimulo a comprar e ler. Mas a graça tem que ser buscada direta de Jesus. O milagre é ele que faz. Você pode ter toda a estrutura. Milagre é ele que faz. Ao falar sobre vinho, é importante ter firmes as recomendações bíblicas quanto aos perigos das bebidas embriagantes. São muitas as discussões a respeito do vinho referido no Novo Testamento, se fermentado ou não, inclusive texto ora analisado. Por vezes, esse debate é fomentado numa tentativa de justificar o consumo de bebidas alcoólicas. As Escrituras nos advertem, contudo, dos males que o vinho causa e desaconselha o seu uso. É verdade. Vinho é vinho mesmo. Eu nem vou usar essa expressão fermentado não, porque se não é fermentado não é vinho, é suco de uva, né? Vinho é vinho mesmo. O vinho servido na Escritura, inclusive Paulo estimula a Timóteo, né, se não me engano, em tomar todo dia uma taça de vinho por causa do problema de estômago que ele tem. É um dos mais antigos remédios que existe na história humana, né? Mas nós somos também advertidos pelo uso errado da bebida, né? O vinho e suas, né, amigas hoje presentes no mundo, né? As bebidas fortes, vamos dizer assim. Salomão escreveu: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios 21. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se ecoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Provérbios 23, 31, 32. Nós sabemos de famílias que foram destruídas, né, por causa de bebida forte. Sabemos disso, isso é fato. Não precisa nem discutir isso. E a nossa tradição assembleiana não permite ingerir bebida forte, né? Sigamos, pois, o conselho de Paulo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. O autor conclui, eu nem vou ponderar mais. A lição aqui está de uma bênção, 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 né? 3 vezes bênção. Estudamos a respeito do primeiro milagre realizado por Jesus como sinal de sua divindade. Os discípulos que já haviam declarado ter achado o Messias, que traduzido é o Cristo, João 1,41, agora tinha a oportunidade de vê-lo manifestando sua glória como unigênito do Pai. João 1,14, 2,11. Conservemos firme nossa fé e esperança nesse Salvador eterno, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Dispensa comentário, não vou comentar mais nada. Essa lição está impecável, bênção demais. Glória a Deus pela vida do nosso pastor comentarista. Cadê o nome dele, gente? Tinha que ver o nome dele bem claro aqui. Eu não vi o nome dele. Não vi. É isso aí. Deus abençoe o nosso pastor, né? Deus abençoe mesmo. Uma bênção esse pastor que está comentando essa lição. Te espero no próximo vídeo. Beijo no coração.